Olá, o papo de hoje no Dois Pontos tem poesia, música e um pouco de audiovisual. Nossos convidados são duas revelações em variadas artes, Tito de Andréa e o Irá dos Reis. Esses você tem que conhecer. O poeta de 21 anos, Tito de Andréa, cursa letras na Universidade Federal do Ceará, onde já organizou alguns saraus no bosque da UFC. Escreve no blog Palavras do Meio Dia, repleto de contos sobre o ambiente urbano e poemas intrigantes e envolventes. 2 de seus textos foram publicados na revista virtual Corsário. Participa do projeto Cadafalso, formado por diversos artistas visuais, músicos, poetas e atores que trabalham diferentes artes em conjunto. Já o Irá dos Reis é poeta e compositor, sobretudo de trilha sonora para cinema e espetáculos de dança. Integra a banda Mirella Hipster, onde, segundo ele mesmo diz toca guitarra, toca computador e às vezes canta. O Irá já lançou vários livretos publicados informalmente e discos independentes, onde mistura música e poesia. Em 2009, lançou seu primeiro livro de poesias, publicado oficialmente, mas sem título. Acompanhe a conversa entre Tito de Andréa e o Irá dos Reis, mediada por Isabel Maiara, aluna do curso de jornalismo da Unifor. Para começar, Irá, conta pra gente como foi o teu primeiro contato com a literatura. Foi criança, foi numa estante como essa, ou essa mesmo, com os livros dos meus pais. Eu sempre li desde criança, eu escrevo desde criança. Não vou saber dizer para você qual foi a primeira vez que... Eu acho que uma coisa que me afetou, assim, que me fez querer escrever, foi conhecer os poemas do Mário de Andrade, quando eu tinha uns sei lá, 7 anos, 8 anos. E como é o Irá poeta hoje? O Irá poeta hoje é preguiçoso. E com muita vergonha de sê-lo. Com muito medo de sê-lo, na verdade. Porque eu tenho muito medo da preguiça, que ela faz a gente fazer as coisas da pior maneira. Mas eu escrevo muito lentamente hoje em dia. Antes eu escrevia um livro ruim por semana. Agora eu demoro um ano inteiro para escrever um livro ruim. Mas aí acho que é porque também hoje em dia me divido em outras tarefas, né? Não é só literatura, né? Eu faço música, eu faço trilha sonora, estou fazendo um disco, cozinho, faxino, lavo roupa. A gente conversa já sobre isso, mas primeiro o Tito. Tito, quando foi que a literatura apareceu assim na tua vida e tu viu que era assim, ficar mesmo? É engraçado assim, minha relação com a leitura, né? Meu pai diz assim, quando eu tinha 3 anos de idade, eu olhei para ele e falei que meu maior sonho era aprender a ler, né? E eu tinha sérios problemas com as minhas professoras do jardim, porque elas mandavam pintar o desenho e eu queria ler. Eu acabei aprendendo a ler sozinho. Daí o primeiro livro que eu ganhei, eu lembro, foi o Flickits, do Ziraldo, que é uma obra linda, é sobre uma cor que não se adapta a nada e todo mundo odeia o Flickits e tal. Acho que eu me identifico um pouco com o Flickits até hoje. Seu livro de cabeceira. Mas assim, aí eu passei muito tempo lendo paradidáticos e tal, e aí eu lembro que, acho que eu ganhei O Mundo de Sofia quando eu tinha 11, 12 anos. É um clássico, né? Aí foi tipo uma certa abertura, mas o primeiro livro de literatura mesmo, assim, sei lá, com esse nome de peso, né? Acho que eu tinha 12 anos quando eu li A Metamorfose, do Kafka. Mexeu com a minha cabeça. Mas até então você já escrevia, já começava a os poemas? Não, acho que meu primeiro poema eu tinha 13 anos. Foi aquela coisa assim, super melosa, ruim. Eu tenho ele até hoje, não tenho coragem de jogar de fora. Mas Sério? Tenho meu primeiro poema. Mas não tenho coragem de mostrar pra ninguém, é horrível. Mas e até hoje, assim, acho que a minha relação com a literatura ela é muito, muito forte. Tipo, eu não conseguiria me ver sem estar sempre lendo alguma coisa. Tive problemas na faculdade, porque tinha períodos que eu não podia ler nada e eu precisava ler o que eu queria ler, né? E você me falou um pouco sobre suas outras atividades, Irá. Conta como é o Irá músico. O Irá músico, acho que era mais divertido do que o Irá poeta. Eu acho mais gostoso fazer música, assim. Mais fácil, talvez, não sei. Mais divertido. Como é essa inovação que você traz pra música? Fala um pouco da tua banda. Eu tenho uma banda chamada Mirella Hipster. A gente existe, mas não toca. E eu tenho um projeto solo chamado Uro, que é mais antigo, inclusive, né? Que existe desde 2000, 99.
E com ele eu misturo eletrônica com poesia e tal, né? E no Mirella eu toco computador, destoco guitarra, aí tem o Ricardo que toca guitarra, o Luiz que toca baixo e sax e o Eduardo que toca bateria. E a gente é uma banda instrumental. E acho que é isso. Eu me divirto mais fazendo música, eu acho. Com a banda eu me divirto porque é coletivo, e essa coisa coletiva... Isso. Já é uma bagunça, vira brincadeira. E a gente é muito amigo, né? 2 deles são irmãos, gêmeos e cineastas, né? Que é o Luiz e o Ricardo Prete. O Eduardo Scarpinelli é filósofo e eu sou poeta. Um grande poeta. É sim. E falando disso, como é a experiência de compor trilhas sonoras para você compor? Conta pra gente um pouco. É muito bom. Eu fiz... Tem uma cena em Fortaleza, que Fortaleza não sabe, mas tem uma cena de cinema em Fortaleza que é incrível, né? Que está aí viajando o mundo todo, ganhando prêmio de melhor filme no festival em Minas Gerais, quase entrando em Cannes, saindo na revista Bandeira do Cinema, na Cahiers de Cinema, desculpa. Cahiers de Cinema, em Paris... viajando, os filmes passando em festival no mundo todo, e em Fortaleza ninguém sabe que está existindo, né? Neguinho se mudando do Rio de Janeiro para Fortaleza, porque aqui tá bom pra caramba de viver fazendo cinema, e ninguém tá sabendo disso, né? Rio de Janeiro tem um festival todo ano de cinema que fez uma mostra especial do cinema de Fortaleza, né? E eu tô fazendo parte disso, felizmente, né? Fazendo várias trilhas sonoras, como Vaidade, da Thaís Alberto, né? Você também compõe para espetáculos de dança, não é isso? Componho, geralmente para Silvia Moura, né? Fiz uns trabalhos com a Silvia Moura. Eu gosto de fazer também quando é ao vivo, eu acho legal. Eu crio uma base e tal, e apresento essa base para ela, e na hora do ao vivo é uma surpresa para todos nós, que eu fico improvisando. Eu assisti um dessas coisas que eu tava tocando ao vivo. Como? Foi um Sesc, eu não lembro agora, que eram vários sketches de dança e tal. Acho que eu não lembro. Foi, eu fui com meu pai e tal. Tu me chamou. Sim, verdade. Foi muito com a bom. Silvia, inclusive. Não foi? Muito bom. Eu acho que foi. Nomes assim, às vezes. Mas era de dança? Era de dança, era. Então, E falando dessa amizade, vem desde quando? O que é que vocês já produziram em parceria ou não? O que é que estão pensando? O Ira me chamou. Eu tava no meu quarto no dia, eu não lembro. Meu telefone tocou emblematicamente. Aí o Ira falou: olha, eu sou o Ira dos Reis, eu sou amigo do Dani, do Diego, que são amigos nossos, né? E eu tô organizando a o Dani também, inclusive, um poeta. Fantástico, o Diego também. Ator. Diego também Diego Landim. E o Ira ligou pra mim, né? Não, eu tô organizando o ZPL no Dragão, ouvi dizer que você escreve bem, não sei o quê, vem pra cá pra casa. Não, eu tinha lido os seus textos, o Dani tinha me mostrado. O Dani tinha te mostrado? Pronto. Tinha me dado um link do seu blog, sei lá, uma coisa assim. Pronto, aí você falou, gostou, e me chamou pra vir pra casa. Aí a gente veio aqui, tomou uma cerveja, gravou uns barulhos estranhos. Foi. E aí pronto, aí na ZPL até a Mirella Hipster acompanhou a leitura dos poemas. Foi aí, desde então a gente se encontra em festa, se conversa pela internet. Passa 2 anos sem se ver. E nisso vai indo, né? Outra coisa comum também de vocês foi a participação na revista Corsário, né? Conta pra gente como foi essa experiência. Corsário é a revista de internet, né? Isso. Pra mim foi... Eu tenho muita vergonha dos poemas que eu botei lá, porque os poemas que eu acho bons, eles estão cheios de erros. Eles já, inclusive, se modificaram. Eu mudei eles já. Eles não existem mais daquela maneira. E os PDFs que eu botei estão cheios de erro. Tá tudo cheio de erro, eu tenho muita vergonha. Mas eu gosto muito que a revista exista. Eu acho ela um veículo... muito interessante e bonito. Eu gosto que seja interessante e bonito. E você, Tito? Eu também. Eu gosto dos poemas que eu coloquei lá. O poema Biografia do Madrugada para Sempre, e outro eu não lembro o nome. Que é um dos meus poemas favoritos, né? Apesar de estar diagramado. Que você não lembra o nome? Não. O que eu lembro o nome. E tá diagramado estranho lá, mas acho que foi culpa minha, acho que eu mandei no arquivo errado. Mas eu gosto da Corsário, eu gosto da ideia de ter um lugar que a gente possa mandar e... Sobretudo que a gente não precisa incentivem atualizar. também, né? É muito interessante o trabalho de vocês. Bem, falando em inspiração, todo artista tem uma inspiração, uma motivação, como vocês preferirem. Qual é a de vocês? É difícil pra mim falar, isso me inspira.
sabe? Tipo, às vezes eu tô andando na rua e eu vejo um cara quebrando pedra e eu escrevo um texto sobre isso, porque aquela cena me mexeu comigo de alguma forma. A cidade mexe comigo, né? A cidade como um texto, a cidade como um órgão vivo, como um órgão morto, como coisa. Meus poemas, eu sinto muito urbano em mim, eu não sei. Mas ao mesmo tempo também, eu não sei explicar, inspiração. Tipo, eu nunca entendi essa palavra. Não é um raio que cai na minha cabeça e fala, pronto, agora eu vou escrever. Mas também Requer mais transpiração do que inspiração? Não, nem tanto, sabe? Tipo, às vezes eu vou maturando muito um texto e eu sento e escrevo ele em 2 minutos. Ele fica lá na tua cabeça durante horas, frio, e na hora de escrever... Às vezes eu sento para escrever alguma coisa que eu não estava pensando e fico lá 1 hora e não sai nada. Varia muito do momento, da coisa, do texto. A gente estava discutindo isso outro dia lá com os amigos e a gente falando assim que o texto acaba se escrevendo. Ele se escreve, ele sai, né? Querendo ou não, de alguma forma, eu me expresso sem querer, sei lá, o Samuel Beckett fala isso. Eu não quero dizer, eu não sei como dizer, eu não tenho vontade de dizer, mas eu digo. A literatura é muito isso pra mim. Falando um pouco sobre os teus poemas, o que é que tu deseja mais inspirar? Eu percebi que tem um pouco de comunhão com a natureza, com o surrealismo. Eu não sei. Talvez essa coisa da comunhão seja uma influência do Whitman, né? Que é uma influência grande. Apesar de... Eu não sei, comunhão acho que é uma palavra muito forte. Talvez... Você não quer como é que se chama? Comunhar? Comungar com a natureza? Não sei, tipo, a natureza eu vejo ela muito morta. Né? Muito morta? Você mora na aldeota, tá? É muito engraçado esse negócio, por exemplo, da urbanidade, da cidade, você estava falando e tal. Todo mundo, por exemplo, fica dizendo que eu penso a cidade nos meus poemas. Sabe, pra mim é muito menos grave que isso, entendeu? Porque, na verdade, eu consigo escrever sobre a cidade. Eu escrevo sobre a cidade porque, enfim, eu só sei ser isso. Eu sou urbano. Eu sou, sabe, eu fui criado em cidade grande, moro em cidade grande, eu só sei ser isso. Quando eu olho para o sertão, eu olho para o sertão como um visitante. Eu nunca vou... Corre nas veias o urbanismo mesmo, então. Não sei se nas veias corre só esse câncer que é a urbanidade, essa patetice que é a vida urbana, entendeu? Mas a parte essa idiotia nossa, de todos nós, né, da urbe, né, é porque realmente a gente consegue expressar o que a gente é, né? Assim, quando a gente não está muito interessado em escrever ficção, a gente fica focado em apresentar o mundo como estamos vivendo. E sobre o livro Cidade Soterrada, fala-nos um pouco como... O Cidade Soterrada é sobre Fortaleza, né? Que na capa os quadros estão todos de cabeça para baixo e tal, né? Que Fortaleza é uma cidade muito sufocante e durante muito tempo eu me senti muito sozinho aqui nos meus quereres relacionados à arte, né? Porque eu não queria fazer parte de panelinha, e a panela é uma cultura local, né, que engole a gente e tal, e que eu sinto que hoje as pessoas estão mais afeitas a sair dessa cultura, né? Nós temos agora grupos que estão ali e tal, não sei o quê. Com pessoas independentes, autônomas. Exatamente, mas os grupos podem confluir, as pessoas estão mais à vontade com isso. Ninguém odeia o fulano porque o fulano é da turma do ciclano, entendeu? Ou pelo menos, né? Eu acho que os rótulos estão deslanchando. E aí, o Cidade Soterrada fala sobre isso. Foi um momento muito difícil para mim, que era isso. Você é do Rio, né? Eu sou do Rio. Eu me sentia sufocado nessa coisa imóvel, né? Porque às vezes a gente fica muito imóvel aqui, muito estagnado, né? Eu e os meus amigos todos, nós sofremos disso. De vez em quando a gente está fazendo coisas pra caralho. E a gente é muito feliz com isso, mas num dado momento a gente sofre, porque não tem nada pra fazer, né? É uma cidade muito chata às vezes. Às vezes, nessa coisa assim, de você ter o que fazer na cidade. Tipo, tem 10 shows legais no mesmo dia. E durante 90 anos não tem nada. Um show. Por exemplo, isso aí você fica, meu Deus do céu. E 10 shows legais num dia, realmente... Eu tô olhando mais sobre Fortaleza.
Isso é uma metáfora. Bom. E seu olhar sobre Fortaleza, qual é? Pois é, Fortaleza é um grande... Ela não guarda nada. Eu sinto, Fortaleza às vezes não me diz nada. Fortaleza inventou a pós-modernidade. Incrível, assim. Como a pós-modernidade cabe nessa cidade líquida, né? Como história. Não tem nada se conserva, assim. E um lugar que não conserva as coisas é um lugar que vai compreender, por exemplo, o afeto de uma maneira esquisita. Porque a pós-modernidade, para mim, é o lugar do psicopata. Entendeu? Aquele que não vai amar, sabe? Porque quando eu morei em Jericoacoara, eu morei lá 4 meses, sabe? Eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Sobre por que diabos o afeto se dá, né? Ou não se dá, né? Nos não lugares. Cidade, né? Ou não cidade. E eu fiquei pensando sobre isso, Jericoacoara é uma metáfora para Fortaleza, né? Um lugar com 2.000 pessoas que moram lá e 397 milhões de pessoas que vão embora todos os dias. E as 2.000 estão querendo ir embora. Né? Tem ninguém lá ficando lá porque quer ficar lá e tal, sabe? É muito louco isso. E então você não, é difícil você construir uma relação de afeto com as coisas e as pessoas num lugar onde tudo se dissolve, se dilui a todo instante. Fortaleza é um mausoléu, né? É o mausoléu do Castelo Branco, pra gente ficar bem na fita. Né? Nem todos os sonhos são felinos negros. Nem todos os sonhos são sonhados de olhos amarelos voltados para dentro. Testemunhas sorridentes dos crimes internos, levitações de um leviatã que assobia no vento. Nem todos os sonhos rangem portas, apartam medo, separam pernas, fumaças amarelas, torres elefantes, orgasmo retorcido. Nem todos os sonhos mancham. Nem tudo que é Deus ressuscita no domingo. Algumas partes abandonadas abundam às sextas-feiras. Nem toda tosse é escárnio escarrado. Alguma coisa sempre se prende no caminho. Resta a palavra entupida no filtro, resta o choro que coagula no fonema. Nem todos os sonhos são pontes de si, nem todo outro é a ilha que se parte. Sobram esfinges que se devoram por falta de espelhos. Sobramos em ácidos e em rasgo risonho. Nem toda noite é veludo negro. Há aquelas de vermelho e amarelo. Há aquelas ruivas noites de despertar em prantos e rasura. Há aquelas de amar e morrer entre a unha e o dente. Nem todos os sonhos são poemas velados. Nem todos os gatos são sorrisos tristonhos. Nem toda gangrena encerra-se no peito, o plexo solar que anoitece, ardendo-se todo. No próximo bloco, nossos convidados falam mais de literatura que não se limita à literatura, seus problemas com a internet e suas ideias para o futuro. Voltamos já! O Dois Pontos de hoje continua na conversa animada com os poetas Tito de Andréia e o Irá dos Reis. Neste bloco, Tito fala sobre o hábito de escrever em blog e o Irá conta sobre a sua experiência no filme Estrada para Ítaca. A bebida vagabunda me entope de prazer, ela toca os acordes em mim e me entrego aos céus como a um carrasco, mutilado, humilhação contida, subserviência tão civilizada. E penso no mar que me leva para longe, para dentro e para os pés do chão. Sentindo o corpo como quem sente o corpo outro, entro no copo de vidro, quebrando a libido com gesto e sem sentido algum. Tenho mãos elásticas que tocam o universo, um corpo pouco que não sabe além de seu amigo. Meu querido, ele me diz, apagando o cigarro na mesa, como é chato amar você. Tito, conta pra gente sobre a tua participação no projeto Cada Falso. O que é o projeto? O projeto Cada Falso é um projeto... Cada falso no seu lugar. Cada Falso no seu quadrado. O projeto Cada Falso é um projeto que procura uma certa confluência de linguagens, né? Não só a literatura, não só o teatro, não só o vídeo, não só a dança, não só a leitura, mas também, né? Tipo, a gente pensa a performance como linguagem, mas misturado com as outras coisas, né? A gente tem pessoas que mexem com teatro, que trabalham de alguma forma a literatura e de alguma forma o vídeo, e se mistura isso. Né? É tipo, você ler o texto, mas não só ler o texto. O que é que entra em ler o texto? A ressignificação de você ler, de que forma você lê aquele texto, né? Tipo, na última apresentação da gente, do Cada Falso no BNB, a gente trabalhou a questão da poesia incômoda, né? Que a gente fez uma instalação e a minha apresentação que foi que eu fiz? Eu fiquei com uma máscara e segurando uma televisão no colo, e dentro da televisão tinha o meu rosto lendo o texto. Né, que tipo, é o poema,
é o poema. É uma performance? É uma performance. É um vídeo. Mas é só isso. Não, é uma mistura de linguagens que permite uma nova significação daquilo que está sendo dito. E nisso também com o espaço. O Projeto Cadafalso tem muita preocupação com o espaço ao redor, né? De que forma a gente pode colocar o espaço dentro do texto e o texto dentro do espaço. Legal, uma proposta boa. E o que é que vocês estão lendo no momento? Conta pra gente, seja de livro, publicação ou na internet. Acabei de reler o Tennessee Williams, né, um bonde chamado Desejo. Acabei de chorar horrores. E tô lendo um livro que eu terminei, que eu tô corrigindo. Aí eu tô tendo que me ler, que é um saco. Eu tô lendo agora o Grande Sertão Veredas, que é... Incrível. É terrível, é uma solidão, um silêncio, e um vazio e o Riobaldo falando. Fala. ali fala. Cala a boca, Riobaldo. Eu queria dizer isso. Queria dizer isso. E eu tô lendo também o Livro por Vir, do Blanchot, que é um teórico da literatura fabuloso. Muita coisa, assim, que eu me sentia muito sozinho até conhecer o Blanchot, porque muita coisa que ele fala sobre literatura, né? Que é um homem que viveu a vida para falar de literatura, que a vida inteira dele é dedicada à literatura, e ele diz que a partir do momento em que você delimita o que é literatura, você não tem mais arte, a literatura foge. Né? Que é uma coisa que eu penso muito, a literatura ela é intangível, você não pode dizer isso é literatura, porque ela vai sair disso e você não vai ter mais literatura. E se você fizer pra dentro disso, você está fazendo qualquer coisa, mas... Exatamente, você perde Tá escrevendo um livro do Jô Soares. Você perde o objeto. E eu tô me relendo também, eu tô escrevendo agora uma coisa meio romance e tal. O meu é uma novela, terminei agora uma novela. Muito bem, vocês estão planejando o quê pra breve? O que tá vindo por aí? Eu vou publicar um rapaz do Rio de Janeiro, Léo Marona, muito bom, poeta. Segundo livro dele, né? Primeira parceria nossa. E eu pretendo publicar o meu também, né? Já tem nome definido? Tem, mas eu não digo. Eu acho que não... É porque eu fico com medo de não ser o nome. Assim, então, no caso do livro anterior, acabou sendo sem nome, né? o livro saiu sem nome. Assim, eu não sei, não vou dizer não, mas, enfim. É isso, tenho essas duas coisas. E talvez um livro de uma menina aí. Os desenhos vou publicar uns desenhos numa revista. Estava até convidando o Tito também. Exatamente, estou convidando o Tito. E acho que é isso. E meu disco. Pronto. Com a banda? Com a banda Mirella Hipster, nós pretendemos também outro disco. Muito bem. Eu estou produzindo alguma coisa estranha, que são em 3 partes, que não se relacionam em nada. São 3 histórias. Eu estou na segunda agora, que não tem nada a ver uma com a outra, mas que de alguma forma tem uma semelhança estética, né? Isso vai ser um romance? Não, romances, na verdade são 3 romances curtos que vão virar uma coisa só, que é um super romance, um mini romance, um anti-romance. Anti-romance vai vender, né? Né, que a primeira parte se chama Não Regurgitarei Campanários. O cara ri. A segunda parte se chama Minha Pele, Cortina e Peito. A terceira parte não tem nome ainda, não tem nada ainda. Não existe. Não existe ainda. O meu é dividido em 5 partes. A minha velha obsessão com 5. Só que eu acho que diz a mesma coisa sempre. Eu, diferente de você, fico só dizendo a mesma coisa. Tito, e a tua participação no blog? Como é você estar escrevendo para o blog? É o retorno de quem... Sim, o blog. Eu sempre gostei muito de mostrar o que eu escrevi, né? Todo mundo fala, não gosto de mostrar o que eu escrevi. Então, pra mim sempre foi o contrário, eu gosto de ser lido. Né? Então eu decidi criar esse blog. Eu tinha um blog muito antigo, muito ruim, com as coisas muito ruins que eu escrevia antes. Foi o que eu conheci? Não, que você conheceu já era o melhorzinho. Que aí eu estou escrevendo acho que desde 2007, por aí. Que eu estou colocando minhas coisas nele, né? Que é o palavras-do-meio-dia.blogspot.com, tudo junto. E aí é engraçado, porque
às vezes fica muita coisa assim só de amigos, né? Mas de vez em quando eu abro assim, e tipo, eu não escrevo pro blog, eu escrevo e coloco no blog. O blog não é um objetivo para o qual eu escrevo, ele é só um... Não é a tua finalidade. Ele é um veículo, né? É um suporte. E é engraçado que de vez em quando eu abro assim, um blog e tem lá um comentário de uma pessoa de Minas Gerais, do Rio Grande do Norte, falando assim, poxa, eu gostei dos seus poemas, não sei o que, vamos conversar e tal. Eu conheci pessoas através disso, da minha escrita no meu blog, conheci artistas e poetas de fora, daqui de Fortaleza. É interessante, me agrada. Legal. E você, Irá, tem algum contato com a internet? Gente, eu tenho muito problema com a internet hoje em dia. Eu só uso para baixar filme e disco e pesquisar coisas, mas eu não gosto de ler na internet, logo não publico minhas coisas mais. E essa instantaneidade do texto eu acho muito interessante para você vai escrever, dar um ritmo, eu acho que dá um ritmo outro, sabe? Mas eu passei a não gostar mais desse ritmo em mim. E também, todas as vezes que eu fui reler textos meus na internet, eu descobri erros tétricos, sabe? Então, isso me deixou com muita vergonha. Aí agora eu pretendo ficar milionário e lançar todos os meus poemas em livro. Muito bem. Mas tem muito a ver também com a forma como você escreve, né? Tipo, eu conheço gente que escreve, eu me corrijo, cara. Aí relê, aí fala, não, tem esse problema, vou tocar esse verso aqui. Aí fica reescrevendo sempre. Eu não consigo voltar para o poema. Mas é engraçado, porque essa coisa do reescrever sempre é um ritmo que é, te parafraseando, é anti-internet, entendeu? Assim, não, exatamente. Quando você publica os textos na internet... Tá publicado, você tá lá. Fatalmente, por isso, daí eu acho que tantos erros nas coisas que eu coloquei, porque eu escrevia já mandando, entendeu? Assim, no mesmo dia eu estava mandando e tal. Mas eu desisti disso, assim, eu comecei a achar muito feio, porque tinha muita coisa ruim mesmo, sabe? Que eu acho impublicável, né, para quem se leva razoavelmente a sério, como eu. O Irai, como foi a tua participação no filme Estrada para Ítaca? Foi boa, a gente bebeu pra caralho. Mas não dirija bêbado, Irai. Eu não dirijo nem sóbrio, eu não sei dirigir. A gente bebeu horrores e eu cantei, eu faço um garçom cantor no filme, né? Eu tentei cantar de uma maneira que seduzisse o João Gilberto, mas eu desafinei na segunda parte e acredito que ele vai me odiar de agora em diante. Né? Mas ele odeia todo mundo. Não, ele não odeia todo mundo não, ele gravou até o Lobão, cara, que é odiável. Mas aí... E também eu faço o arranjo da trilha sonora e tal, e alguns momentos ali mais loucões do filme, eu faço a edição junto com o Luiz do som. Né? É isso. Sempre envolvido com a música, né? Sempre envolvido com a música. Com os meninos, né, que são o Luiz e o Ricardo Prédio, né, o Guto Parente e o Pedro Diógenes, né, que são Luiz e Ricardo irmãos, e Guto e Pedro primos, né? Foi muito gostosa a experiência, porque eles são super amigos, né, meus e entre si, eles são também entre eles super amigos, são eles 4 os diretores do filme, e também os atores, né? Então, quando eles me convidaram, eu aceitei de pronto, né? Assim, eu acho que com o Luiz e com o Ricardo eu fiz o Rumo também, né, que é um filme feito em celular, né, um longa-metragem feito em celular, que eu sou dos atores, né, sou eu, Thaís Darraz, né, e eu sou meio ator, meio personagem, né, e tem o Eduardo também, que faz uma participação especial, o Eduardo Scarpinelli, né, que é o baterista lá do Mirel. E aí tem trilha minha, do Cidadão Instigado, do Alberto Vitor, que é um rapazinho, assim, um menino incrível que compõe as músicas e toca lindamente o violão. E tem uma música dele na trilha, né? É isso, com Estrada para Ítaca, é isso. Que, aliás, Estrada para Ítaca ganhou o melhor filme no Festival de Minas Gerais, né? Assim, saiu na